Galera, sejam muito bem-vindos à Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. Me chamo Rodrigo e é com muita alegria que hoje eu venho aqui apresentar para vocês mais um conteúdo oriundo da nossa escola, tá ok? Pessoal, qual que é a grande meta, o meu grande objetivo em trazer esses conteúdos para vocês? Pessoal, aqui o nicho, o principal objetivo desse canal é atingir um público autônomo, profissional liberal, aquele o pequeno e o médio empresário que está aí na labuta no dia a dia do empreendedorismo, mas não tem conhecimento às ferramentas de gestão. E as ferramentas de gestão, elas produzem uma qualidade no trabalho, um resultado muito mais grande, ganha-se dinheiro com muito mais facilidade quando você conhece as ferramentas de gestão. Porque nem sempre as pessoas elas são obrigadas a conhecer as ferramentas de gestão. Às vezes você é um mototáxi, faz doce, você faz comida, você entrou, você sabe trabalhar, você faz bem o que você faz e de repente as pessoas começaram a te pedir, faça isso, você começa a fazer determinada coisa, dá certo, mas aí você começa a perceber que você ganha um dinheiro, mas aí você começa a perceber que você está deixando dinheiro na mesa porque às vezes falta alguma coisa. Conforme o tempo vai passando, você percebe que falta algum conhecimento. Falta adquirir algum conhecimento, algo para que você possa de fato absorver melhor as grandes oportunidades. É, nasce esse canal, esse intuito, quando eu percebo que muitas pessoas elas não conhecem as ferramentas administrativas. E não conhecem, não é obrigação das pessoas conhecerem. É minha obrigação enquanto administrador levar, democratizar esse conhecimento, dizer, eu estou aqui, existem essas ferramentas e essas ferramentas auxiliam você a ter um resultado muito maior, ter um fluxo de caixa funcionando, ter uma execução mais eficaz, tornando os seus resultados mais eficientes, te deixa mais livre, leve e solto para você fazer o que você realmente gosta. Porque o empreendedor é aquele que gosta de fazer o que faz e ele fala: não, eu vou morrer fazendo o que eu faço. Então, as ferramentas administrativas elas permitem que você se concentre naquilo que você gosta de fazer. E aí, quando você faz o que você gosta, você não trabalha. Tá? Você vive no estado da arte. Então, esse é o grande objetivo da administração, das ferramentas administrativas, permitir que você faça o que você gosta de fazer. E aí você coloca o dinheiro para trabalhar para você, o tempo para trabalhar para você, as estratégias para trabalhar para você e você faz o que gosta. Porque o empreendedor é aquele que não tem teto, ele tem um piso, mas não tem teto. Então ele vai sonhar e fazendo o que gosta, ele vai buscar os objetivos dele, ele vai buscar as metas dele, ele vai buscar fazer todos os dias o que ele ama. Ok? Então, esse é o grande objetivo da administração de empresas: é cercá-lo, muni-lo de ferramentas que o permitirá fazer o que ele mais ama e ser muito mais assertivo e ser muito mais eficaz nesse contexto, tá ok? Nós estamos trabalhando aqui vendas. Nós estamos trabalhando no. Se você pegar e ver alguns vídeos atrás, algumas sequências, eu postei algumas coisas diferentes, mas nós estamos trabalhando persuasão do Cialdini. E aí nós trabalhamos reciprocidade, 5 estratégias de reciprocidade. Agora nós iremos, no vídeo anterior a esse, nós começamos a trabalhar escassez. Nós voltamos, demos uma pequena introduzida e nós vamos introduzir agora algumas estratégias de escassez. Mas antes de entrar na escassez, eu queria trazer algo para você que vai te ajudar nas suas vendas, que é algo que se chama posicionamento. Pessoal, é, eu dou treinamento aqui no meu município, nós estamos aqui na internet. Eu dou treinamento aqui, tem uma sala de treinamento que a gente tem um espaço empreendedor ali, onde a gente acaba que democratizando aí, às vezes trazendo para. É mais um workshop do que um treinamento, né? A galera vem e aprofunda, nós executamos junto as tarefas ali e elas aprendem a lidar, a montar as ferramentas e a lidar com as ferramentas. E nós começamos com o atendimento ao cliente. Nós percebemos que o público microempreendedor, o autônomo, aquele que está começando, ele precisa de uma base anterior ao atendimento ao cliente, que é algo que são as ferramentas de gestão.
E aí eu ofereci para eles um treinamento chamado Gestão Simples, que nós falamos de posicionamento, fluxo de caixa e previsibilidade de receita. E foi muito bom, gerou insights muito interessantes. E eu coletei deles o seguinte, que a questão do posicionamento. Alguns têm um vídeo aqui no canal, ele é pequeno, eu até chamado Máquina de Fazer Dinheiro. Por que Máquina de Fazer? Porque ele chama, é um trabalho que eu tenho, um desenvolvimento que eu faço, uma pesquisa que eu faço, no sentido de que o papel do empreendedor, ele não é o mesmo papel do funcionário. O papel do empreendedor é assumir riscos e não ter teto. Então ele precisa sempre correr atrás de uma meta, estabelece uma meta, corre atrás da meta, quando ele alcança a meta, ele dobra a meta. É assim que vive o empreendedor. Existe algo dentro do empreendedor, um chamado particular que está dentro da alma do empreendedor, que faz com que ele busque algo que ao buscar, ao realizar o seu chamado de empreendedor, ele acaba gerando um benefício social muito expressivo. O empreendedor que encontra o seu papel de empreendedor, não, aqui é o meu lugar, ele gera emprego, ele paga imposto, ele paga salário, ele gera economia. Então, o papel desse empreendedor é gerar economia. Seja ele um mototáxi, ele explora oportunidades. Ele não só resolve problemas, ele explora oportunidades, ok? Então, o papel do empreendedor, e aqui eu já começo a falar de posicionamento. Um bom posicionamento faz com que você pare de correr atrás de qualquer oportunidade e comece a focar algumas oportunidades corretas. Lembra daquela análise que tinha dois lenhadores, um jovem e um mais velho. O lenhador mais jovem, no começo do dia, saiu para cortar as árvores e o velhinho ficou ali amolando o machado. Quando chegou por volta ali de umas 10, 10 e meia da manhã, o velhinho estava ali molhando o machado e o jovem estava ali. O jovem falou assim: ah, nitidamente eu vou ganhar, porque eu estou aqui já mais da metade, o velho nem começou. No final da tarde, a hora que ele foi, o jovem terminou a última árvore, ele olhou o velhinho sentado, mas a hora que ele olhou a área do velhinho, o velhinho já tinha terminado. E ele chegou no velhinho e falou assim: cara, como que você conseguiu? Eu fiz, eu saí mais, eu cortei mais da metade. Aí o velhinho virou para ele e falou assim: então, o tempo que você gastou no início, eu amolei meu machado. Você não, você já saiu dando podãozada. Isso é estratégia. Estratégia é amolar o machado. Rodrigo, mas amolar o machado, mas isso aí funciona na vida prática, porque, cara, é tão corrido, velho. É tão corrido, acordar cedo e fazer as corridas e enfrentar os problemas diários. São pessoas, são os equipamentos que quebram, são as encomendas que não chegam, são os fornecedores que atrasam, são os boletos que não param de chegar, são as contas que não param de vencer. E você vem me falar que ainda eu preciso armar estratégia? Simples. Pensa no seu fluxo de caixa. Muitas vezes você está pagando uma conta antes de receber o dinheiro. Então, só de você trocar muitas vezes as datas de pagamento, a gente já organiza tudo isso. Mas nós vamos estudar isso lá na frente, tá? Nós não vamos estudar isso agora. Agora nós vamos dar respiro para você. Que eu identifiquei o seguinte, que você precisa de um respiro. E esse respiro virá através de vendas. É necessário que você venda. É claro que tudo tem um limite. Se você começa a vender demais e não tem um operacional, por exemplo, eu tenho um mototáxi, você tem uma limitação de vendas. Você não consegue ter uma moto. Então você tem um limite que você consegue atender. Você é limitado à sua capacidade de prestar o serviço, à capacidade produtiva. E sem tirar que existe um ponto de equilíbrio que se você, dependendo do seu custo, quanto mais você vende, mais você gasta. Tá ok? Então é necessário a gente analisar uma série de contextos. E é aí que mora o posicionamento. É aí que entram as ferramentas administrativas. Porque muitas vezes, muitas pessoas quebram pelo fato de estar vendendo, mas não precificou certo e ela está vendendo o produto dela errado, com preço errado. E ela vende porque ela tem carisma e tal, mas ela não se preocupou em fazer conta, em sentar, em fechar a porta. Ela quer final de semana, ela não quer trabalhar depois do horário, ela não quer, ou seja, muitas vezes ela não está posicionada como um empreendedor verdadeiro. Ela está posicionada ainda com aquela mentalidade de CLT. Não, deu 4h30 eu já paro. 15 para 5 eu já fico na fila ali de bater o cartão. 5 horas eu bato o cartão, mudo meu ano, vou embora, só no outro dia. E força. Infelizmente, empreendedor não é assim. Se você caiu no empreendedorismo e age assim, desculpa, eu preciso te falar isso. Aqui é um canal educativo. Tá errado.
tá? Você não está correspondendo a um chamado. Agora pode ser que, Rodrigo, mas eu não tive outra oportunidade, eu caí aqui e deu certo, né? Às vezes você vem me falar isso daqui, mas eu caí aqui e tô aqui. Então, você precisa assumir um posicionamento agora, tá? Que você está aqui, está gerando economia, tem gente trabalhando com você, então agora você pôs a mão na arada, não pode voltar para trás, certo? Eu quero apresentar para vocês o posicionamento, tá? Então você se posiciona. O que é se posicionar? Se posicionar é entender quem é você, o porquê você está aqui e aonde você quer chegar, tá? Quem que você quer atender, como você quer atender, tudo isso é posicionamento. Rodrigo, até que ponto isso é importante? É importante porque você começa, quando você se posiciona, você começa a analisar as oportunidades. Você não só resolve problemas, mas você analisa oportunidades. Você é aquele cara que começa a analisar. Quando você está bem posicionado, você começa a enxergar oportunidades aonde elas muitas vezes outros não enxergam. Esse é o filé mignon, tá ok? Enxergar oportunidades. Eu vou ler. Eu vou ler esse cara aqui, ó. Peter Drucker. Esse cara aqui é meu administrando para resultados, tá ok? Olha o que ele vai dizer, esse cara aqui, ó. Os resultados não dependem de alguém dentro da empresa, nem dentro do controle da mesma, mas de alguém de fora. O cliente numa economia de mercado, as autoridades políticas numa economia controlada, é sempre alguém de fora que decide se os esforços de uma empresa se transformam em resultados econômicos ou em desperdício ou refúgio. O mesmo vale para o único recurso distinto de qualquer empresa, o conhecimento. Os outros recursos, como dinheiro, equipamento físico, não conferem qualquer distinção. Ou seja, o que diferencia uma empresa da outra é a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido em determinada linha, certo? O que torna uma empresa distinta e constitui o seu recurso peculiar é sua capacidade de usar o conhecimento de todas as espécies, científica, técnica, a social, econômica e gerencial. É, portanto, produzir algo que tem valor no mercado. E, portanto, produzir algo que tem valor no mercado. O que distingue você é a capacidade que você tem de usar a sua sagacidade, a sua inteligência, a sua sabedoria dentro do seu mercado, dentro do seu nicho. Sim, o conhecimento é aquilo que vai te diferenciar da sua concorrência. Sim, a maneira com que você aborda o seu negócio é que vai fazer com que você se diferencie, se destaque. E sim, a administração de empresa, a gestão de negócios, as ferramentas administrativas é que vai te dar a capacidade de você dar um passo além, um passo a mais. Então, nós vamos trabalhar isso aqui. Rodrigo, nossa, então conhecimento. Por isso que você precisa correr atrás de conhecimento para aplicar no seu negócio e assim se diferenciar. Olha que interessante. Os resultados são obtidos pela exploração de oportunidades. Os resultados são obtidos pela exploração de oportunidades e não pela solução de problemas, porque todo mundo quer resolver problema, mas resolver problema é você voltar à normalidade. Não, nós precisamos oferecer algo novo. Antes de aparecer o problema, você já chega, você está analisando, você quer ver uma oportunidade? Hoje a nova mão de obra, eu chamo de nova mão de obra. Ninguém consegue trabalhar com a mão de obra que está aí. Ninguém sabe trabalhar com essa meninada. Entendeu? Ninguém está estudando. Hoje já está um desafio. Daqui um tempo, ninguém vai conseguir lidar com essa meninada. Qual que seria? O que é uma oportunidade? É aprender a lidar com essa com a geração Z. É aprender o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles anseiam, o que eles querem, o que eles precisam. Oferecer isso para eles e fazer o link com as empresas. Olha que oportunidade. Que problema que eu resolvi? Nenhum. Eu enxerguei uma oportunidade. Não vai ter mão de obra, vai ter a nova mão de obra. Uma mão de obra que ela sai da educação formal falida, passa pela minha empresa e aí eu ofereço a nova mão de obra. A mão de obra atual ela não serve, ela não consegue, mas a nova mão de obra. Quem que é a Escola Santa Rita de Cássia? Um braço dela é oferecer uma nova mão de obra. Então essa é a ideia por trás
de várias situações. Esse vídeo vai ficar longo, peço que você fique até o final, se você quiser acelerar, mas eu preciso te falar, e isso aqui é ouro, estou te entregando ouro para você. Qual que é a diferença do YouTube? Nós não operamos juntos. Se você quiser uma operação junto, você entra em contato comigo e a gente faz uma mentoria e nós sentamos e a gente constrói junto o seu posicionamento. E sem mais delongas, eu já quero trazer para você aqui uma forma. Posicionamento é tudo. Você pode se apresentar de duas formas, como alguém que precisa de clientes ou como alguém que resolve problemas reais, tá ok? No primeiro caso você é como custo, tá? Você é um custo no primeiro caso. Por quê? A pessoa vai olhar para você, você vai estar desesperado e a pessoa ela não vai muitas vezes confiar no seu trabalho. Ela não vai ter você não vai ter essa confiabilidade para que você possa de fato operar essa margem, esse contexto, tá ok? Então, vamos dar o primeiro passo lá, porque posicionamento é tudo. Microempreendedor, a forma como você se apresenta define como o cliente vai te enxergar o seu negócio. Ou você vira custo ou uma solução. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos trabalhando aqui solução de problemas, tal, mas pensa em você chegar com uma solução antes dessa solução, antes do problema. Pensa você chegar, você enxerga hoje, por exemplo, tá todo mundo falando de crise, todo mundo falando de Selic, todo mundo falando que tá ruim. Cara, oportunidade. Se você é um cara que está posicionado, que tem conhecimento, você está bem posicionado, cara. Porque você vai na contramão do que os caras estão falando. Você precisa ver uma oportunidade. Entende? Então, olha para quem de 30 anos. Cara, sempre. Nós vivemos num país da crise. Sempre teve crise. Sempre teve. O país está em crise. As empresas grandes estão em crise. Então, por quê? A crise é a maior oportunidade de todas. Crise é a maior oportunidade de todas, porque é na crise que você, com seu conhecimento, enxerga uma oportunidade, tá certo? Então, mas você precisa estar posicionado, tá ok? Como? O jeito errado de se apresentar. Estou precisando de clientes. O resultado, você transmite necessidade e não valor. Eu vou te dizer uma coisa, se você está bem posicionado, as pessoas vêm até você. Rodrigo, mas como é que eu construo esse posicionamento? Eu tenho uma ferramenta que eu disponibilizo um link para você e junto nós iremos trabalhando nesse. Mas é fácil. Busca aí na internet, pelo amor de Deus, posicionamento estratégico, como montar um posicionamento estratégico. Vai no Sebrae, às vezes você não quer gastar, vai no Sebrae, monta e se posiciona. Se você é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de centro, não importa se você concorda com isso, concorda com aquilo, mas se posiciona. Tenha uma fala única no seu negócio, tá ok? Então escolha o nicho, quem que você quer atender. Vou trabalhar com jovem, vou trabalhar com adulto, vou trabalhar com mulher, vou trabalhar com, enfim, com gêneros indefinidos, vou trabalhar com negros, vou trabalhar com quem que eu vou trabalhar? Com idosos? Qual é a faixa etária das pessoas que eu vou trabalhar? Quem é o público que eu vou trabalhar? Quem que eu vou atender? Qual característica que eu quero atender? A partir do momento que você define isso, você se especializa e você fica específico nisso. E aí você para de gastar à toa, você fica com uma pessoa muito eficaz. Você vai se tornar muito eficaz. Cara, é muito importante que você entenda esse conceito de posicionamento, tá? Para quem que você está posicionado? Quem que é a pessoa que vai te ouvir? Tá ok? O caminho certo, eu resolvo problema específico com a solução prática, tá? Resultado, você é visto como um investimento. Quando você de fato, a pessoa olha para você e você está bem posicionado, ou seja, você não serve para mim, porque a sua posição não me agrada e é natural. Eu já não vou comprar, eu vou comprar numa loja que está posicionada com as minhas características, com os meus valores, que se relaciona com a minha missão, com a minha visão. E aí, quem não tem a consciência desse conceito, desse contexto, vai perceber um valor real.
Muitas vezes a pessoa vai chegar na sua loja e a sua loja é mais cara do que a das outras da cidade. E ela vai perceber que o seu valor não está contido no preço baixo, mas o seu valor é outro. O seu valor muitas vezes é rastreabilidade, é confiança, é competência, é acompanhamento. Isso gera um custo. Tem pessoas que estão a fim de pagar esse custo para serem acompanhadas, para serem monitoradas, para consumir algo, um valor agregado. Hoje, com a falsificação, qual que é umas oportunidades que a gente vê? Abrir um estabelecimento que tenha selos de qualidade, que só entra se for auditável os produtos dentro daquele estabelecimento. Isso gera um custo maior, mas isso é um posicionamento que eu trago. Eu trago o meu cozinheiro, ele de fato, ele fez, ele estudou para fazer aquilo ali. Então ele não aceita cozinhar com uma qualidade baixa, ele não aceita determinado tipo de panela, ele não aceita determinado tipo de produto. Ou seja, isso vai agregando valor em mim, na minha marca, no meu posicionamento. Quando as pessoas vêm, elas vêm porque elas vão ter um serviço. Ah, não, eu não vou ter a mesma coisa. Jamais, jamais. Hoje em dia tem muito essa questão do perfume réplica. A galera fala assim, ah, a mesma coisa. Não é, nunca será. Nunca será. Bom, então compra perfume barato, mas original. Não use réplica, né? Você tá doido, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não tem como ser a mesma. Gente, não tem como um perfume de R$ 30 se assemelhar a um perfume de R$ 900. É ilógico uma coisa dessa. É ilógico um trem desse. Não tem lógica. Sendo a mesma coisa de você achar que você vai sentar no seu sofá, vai pensar e vai chegar um carro para você. Cara, é muita ingenuidade uma coisa dessa. Entende? É preciso trabalhar, é preciso ler, é preciso se tornar uma referência, agregar valor naquele serviço que você está prestando. É necessário que você escolha ser uma referência dentro daquele nicho de mercado que você está escolhendo. Ah, vou vender, sei lá, vou vender ração. Cara, eu vou ser o melhor vendedor de ração que existe na região, na macro região que você está. Você vai ser o melhor, porque você tem todos os laudos, a sua ração é original, você fez curso, você fez treinamento, você coloca nos status, você tem blog, você entende de cachorro, você entende de gestão. De tudo, tudo, cara. Todo mundo que vai comprar te procura porque você tem as respostas, você viu uma oportunidade, você nichou. Então por isso as pessoas elas compram mais caro de você, ela deixa de comprar o mais barato, mas ela vai porque você é referência. Você começa a se tornar referência, um público diferenciado. Quem compra de você? Não. Você selecionou. Posicionamento é isso. Quem vai comprar de você é um público seleto. Isso precisa ser importantíssimo que você incorpore, porque na hora da venda você consegue comunicar com muito mais clareza, com muito mais facilidade. Você não precisa forçar para tentar atingir a todos. Não. Existe uma estratégia chamada estratégia do judô que os caras, isso aí está num livro chamado Inovação e Espírito Empreendedor, do Peter Drucker. Os caras eles inventaram uma solução para hospitais, escritórios, enfim. Só que o que acontece? Cada público tinha uma característica diferente. Os caras começaram a lançar atualizações daquele produto, tudo no mesmo produto. Então, o mesmo produto ele fazia absolutamente tudo. Isso se tornou, eu tenho um produto que tem 14 funções. Para você fazer uma manutenção, ficava muito caro. O produto se tornou caro, se tornou inviável tornar. Veio os japoneses e ele solucionou o problema de uma categoria de hospitais que precisava do material mais claro. O outro você mudava a cor, mas quando dava um problema nessa mudança de cor, você não conseguia regular. Então eu vendo só produto branco, porque esse público específico, cara, muito mais simples, muito mais barato, muito mais rápido de chegar. Manutenção é fácil, entende? Então depois ele foi lá, a hora que ele estabeleceu, ele criou outro produto para outro público. Então, assim, aquele que concentrou para tentar atender todo mundo, ele perdeu o mercado, porque ele perdeu força, ele ficou muito grande. Hoje a gente precisa de leveza. Quanto menos pessoas envolvidas, foca pouco a gente. Né? Quem que você vai focar no seu negócio? Sabe? Tem muita coisa boa por aí.
posicionamento, as pessoas começam a enxergar valor em você, ok? Mostre sua comunicação antes e depois do seu serviço, depoimento do cliente, pequenas dicas, assim seu mercado entende, tá? Posicione-se como solução. Clientes não compram de quem pede, mas de quem resolve. Qual o problema que você resolve no mercado? Tá? Quer conhecer um pouquinho mais sobre posicionamento? Manda uma mensagem, coloca aqui, Rodrigão. Vamos montar um posicionamento do meu negócio aqui, cara, que fez um pouco de sentido o que você está falando aí. Fiquei até o final do vídeo e fez um pouco de sentido. Eu acho que muitas vezes eu quero atingir todo mundo, acabo não entendendo ninguém. Falta de posicionamento, tá? É falta de analisar e de se entender. Às vezes é simples, né? Qual que é a sua meta? Onde você quer chegar? Ah, eu quero chegar a, sei lá, pensa num valor. 572.320. Tá, beleza, eu quero chegar nesse valor. Por que que eu não cheguei ainda? Ixi, não tem estrutura. Opa, então eu preciso de uma estrutura. Vixe, mas eu não tenho funcionário. Ah, então para chegar nesse sozinho, hein? Então eu preciso de um funcionário. Ah, preciso de pessoas. Ah, então não tenho nada disso, tá? Nossa, papo, 572 o que é necessário? Eu tenho que olhar para quem fatura, para quem para quem tá lá. O que você fez? Ah, atender um público específico. Ah, show de bola. E aí você pergunta o porquê vai te dar, já vai clarear muito. Por que que eu não estou lá ainda? Isso vai te clarear muito. Já vai começar a pensar, "Puta, minha meta é essa, por que que eu não cheguei? Eu já saí da onde eu estava? Sim, sim, com certeza. Com certeza, né? Você já começou a caminhar? Com certeza. Já são aqui vários vídeos aí nesse canal. Já tem página no Instagram com conteúdo, treinamentos, é, página nascendo, né? Parcerias chegando. é, e aí você começa a buscar posicionado. E aí o posicionamento, pessoal, ele vai clareando cada vez mais, vai abrindo. Ah, por que que eu vou. Qual que é o nicho do negócio? Ah, tá aqui, tá? Então, tá na juventude, o negócio tá na juventude, fala a língua da juventude. Legal, os jovens que querem empreender, é esse que eu quero. Eu quero o jovem empreendedor. Eu não quero. Por quê? Ninguém consegue acessar o cara. Entendeu? Muitas vezes ninguém consegue acessar o jovem. Por quê? Tem um hiato, não conhece a linguagem dos caras. Ninguém conhece. E quem que vai ser o empreendedor do futuro? É o que está nascendo agora. E quem está preparado para ir? Ninguém. Então é uma oportunidade que se abre, ok? Uma oportunidade que lança. É muito importante que você se posicione. Seja feminino, seja masculino. Então se posicione. Se interessou, fez sentido para você, eu tenho certeza que você vai parar de gastar dinheiro, o seu CAC vai diminuir muito, tá? O seu custo de aquisição de cliente vai diminuir muito, porque você vai parar de ficar caçando todo mundo, não. É igual loja de bairro. Você vai abrir uma loja no bairro, você vai atender o público da onde? Do bairro. Se você tem uma loja de bairro, você vai atender o público do bairro. Se você quer uma loja que todo mundo vem, você tem que abrir uma loja no centro. Aí sim você posiciona de maneira diferente, mas no bairro. Você tem que conhecer as pessoas do bairro. Você entende? Então é mais ou menos assim. E aí você vai ser muito mais eficaz. Não adianta ser no seu bairro, você vender dependendo do bairro, né? Mas você vender o preço do centro. A pessoa vai no centro. Entende? Porque lá então, é de bairro, é lanchonete de bairro. Então você não adianta você pôr o cardápio. Dependendo conforme for, você atrai clientes aqui pelo seu posicionamento. Mas é necessário que você se posicione. É necessário que você tenha um norte. Tá? É necessário que você saiba quem você é, o que você veio fazer aqui, para onde você está indo e como você vai fazer isso. E o que você não abre mão de fazer para conquistar seu objetivo. Tá certo? Pessoal, esse daqui é o nosso vídeo de hoje. No próximo a gente entra numa série chamada Escassez, estratégias para que nós possamos vender mais, tá bom?